pra gente tocar no assunto. Esse é o Pod Só Delas, feito pra gente tocar no assunto. Hoje, a gente tem a alegria de receber uma mulher que mergulha nas profundezas da alma. Humana, com leveza, escuta e generosidade. Ela nos ajuda a dar nome àquilo que muitas vezes a gente só sente, mas não entende. Se tem alguém que sabe que maternidade é mais do que instinto, é história, é construção, é dor e é escolha. Essa pessoa é ela. É uma honra te ver aqui novamente com a gente, Elaine Laier. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Elaine. Obrigada, Bom, meninas. tá A honra é aqui. toda minha. É um prazer imenso estar aqui e vê-las tão bem, enfim, né, com esse projeto tão bem desenvolvido. Então, depois edita isso. Mas vamos. Não precisa não. Como foi para você o momento em que descobriu que seria mãe? Foi belíssimo, assim. Eu descobri até antes mesmo de ter qualquer sintoma gravídico. Eu queria muito e lembro que falei com o pai do meu filho assim, a gente poderia ter filhos, né? Começar, e ele, daqui a uns 2, 3 anos, e aí 2 meses depois eu já estava grávida. E eu acho que havia muito desejo, né? Uhum. Então foi muito especial. Bacana. Seu filho tá com que idade, Elaine? 25 anos. É filho único? Filho único. Foi muito amor aí. Muito amor envolvido. Muito amor envolvido. E o que a maternidade, com a maternidade, você construiu aí, aprendeu de bom e de ruim? Conta aí pra gente, o que a maternidade te ensinou? Olha, a maternidade me ensina todos os dias, né? Eu fiz uma escolha que era considerada precoce, porque eu já era casada, não que tenha que ser, mas no meu caso eu queria o combo. Então eu era casada e casei muito nova e com 22 anos, 2 anos depois, eu queria já ser mãe, já estava me tornando mãe. Então, assim, acho que não pode romancear. Eu acho que sem romance a gente não vai a lugar nenhum. Então a gente tem que ver o que essas palavras, né, essas significantes têm tomado. Porque eu romancei desde o começo, era meu desejo, era meu sonho. Não acho que toda mulher precise desejar isso, claro que não. Mas como era, eu romancei desde sempre. E o que me ensina é amar, né? Amar o outro como a ti mesmo, abrir mão do meu narcisismo, dos meus egoísmos, que todos os dias eles vêm na minha humanidade, vêm à tona. Eu acho que para você amar o filho e ter essa possibilidade de ser recíproco, né? Então, você não pode amar do seu jeito, você vai se adaptar a esse filho, como o Ferenc bem nos ensina, mas eu não sabia Ferenc na época e fico feliz de não ter passado tão longe dele, vamos dizer assim. E é bonito escutar isso, né? Porque, assim, a gente estava falando isso aqui nos outros episódios, né? Eu também romantizei muito a minha maternidade, eu também casei, fiz toda essa sequência, eu quis casar, tudo certinho, né? Tudo bem certinho. Diferente de você, Fernanda, não, você fez certinho também. Não, antecipei tudo. Apenas já foi diferente. Mas é esse olhar romântico e como que realmente a maternidade, ela faz a gente ter um outro olhar, desse narcísico meio que sair de cena e a gente vê que o mundo é muito maior do que a gente imagina, naquele mundinho que a gente ficava, que era só nosso, ele é muito maior, né? E cabe muito amor ali, né? É muito lindo. Você já se imaginava mãe antes de ser mãe? Você já queria? Eu sempre tive o desejo de ser mãe. Eu falo que quando a minha primeira menstruação, quando eu era criança, eu tive cachumba. Aí falavam que a cachumba... Só que aí tem aquela história da cachumba que desce. E eu tive essa cachumba. Essa cresceu. E aí falavam assim, você não vai poder engravidar. Nossa! Aí quando
eu cheguei na minha primeira menstruação, minha mãe me levou ao ginecologista, eu falei assim, eu vou poder ter filho? 13 anos, eu vou poder ter filhos? Aí o ginecologista me explicou que não era assim, às vezes podia ter afetado algum órgão, mas não necessariamente os ovários, o útero, enfim. E assim sucedeu, e eu fui mãe, e eu queria muito, né? E aí você também se viu nessa situação de Eu querer queria ser? muito ser mãe. Eu lembro que eu sempre tinha nomes, assim, muito cafonas. Eu melhorei nisso. Mas era para 3 filhos, assim, tudo combinando e tal. Mas eu também melhorei no sentido... DDD, Era sempre, assim, várias trincas, né? Mas acabou que eu maternei o meu filho com romance. O romance é aportar amor. E romantizar, aportar amor e saber que o outro precisa dizer se ele está sendo amado, se ele está se sentindo amado, porque não é amado do meu jeito. Então, é uma humildade que precisa ser aprendida e nunca está pronta, né? Então, eu pensava nisso, pensava em ter 3 filhos. Mas aí, além do meu filho, eu quis maternar a carreira. Eu quis ser alguém com estudo, eu queria... Enfim, então eu tive uma outra saída. Então os MM, os DDD viraram viraram profissões, viraram trabalho. E aí eu preferi não ter todos os filhos que um dia, outrora, havia pensado em ter, porque percebi o trabalho que dá, sobretudo amoroso, né? O investimento amoroso, o cuidado, essa história do coração batendo fora do nosso peito. Eu acho que é verdade, eu tenho um dentro do meu peito e o outro fora. Sim, exatamente. Né? Então, eu não tinha energia para ter mais filhos, assim, se eu quisesse ter carreira. Eu tive que fazer escolhas, as tais difíceis escolhas que a gente tem que fazer, né? Eu acho que quando você pode falar melhor do que eu, então, quando a gente fala em romantizar a maternidade, é essa maternidade que a mãe tem que dar conta de tudo, né? Que você tem que ser aquela super mãe. E você coloca a maternidade romântica de uma outra forma. Leve. Maternidade leve, do amor, né? Da entrega ali pro filho, do amar fora do corpo, não é isso? Sim, eu acho que ganhou uma outra conotação, o romancear, o romantizar. Nenhuma mãe dá conta de tudo, nenhuma mulher, nenhum ser humano dá conta de tudo. Então, somos falhos por natureza, a incompletude é um fato. Eu acho até adoecedor mesmo, doentio, ficar pensando em dar conta de tudo, né? Quando eu disse fiz escolhas, é exatamente evitando ir por um caminho absurdo, de adoecimento psíquico, físico, enfim. Eu acho que a palavra ganhou essa conotação pejorativa, porque, não sei, tá todo mundo achando que pode dar conta de tudo, e não vai dar. É exatamente As pessoas isso, se isolaram também, né? Fica a frustração, né, gente? Sim. Frustra. E você como sendo, né, psicanalista, né, você lá dá suas sessões lá, e como é que também você vê essas mulheres, né, com problemas, não vou falar de problemas, mas carregando essa dor da maternidade, de ter que trabalhar, de ter que dar conta de tudo, de ter que ter marido também. Como que você trabalha isso também na clínica? A clínica vai variar, a gente tem método, tem técnica, né, tem né, onde a gente aporta mais naquele autor ou no outro, mas ela vai variar de acordo com o desejo de cada mulher que vai passar por lá, que vai se tornar minha paciente. Nem toda mulher vai querer realmente esse combo de vou me casar e ter filhos, ou vou só me casar, ou vou ter filho, enfim... nem todo mundo vai fazer esse percurso. Acho que não há nada errado com esse percurso, tanto que eu fiz, mas também não há nada errado com os outros percursos. Então, daquelas pacientes que fazem a escolha por esse caminho de serem mães, também dentro da natureza, dos traumas, da história de vida, do que significa aquela maternidade, da gente entender e nortear pelo desejo dela, de como ela vai construir essa maternidade. Aí ela vai romantizar, sim, só que de modo único, porque ela é uma mulher única. Como ela vai ter esse filho? Ela vai engravidar, ela vai fazer tentativas, tratamentos, porque está com alguma dificuldade, ela vai adotar, ela vai
enfim, às vezes pode ser uma mulher trans, pode ser. Então, como é que vai ser? Então, vai ser de acordo com cada mulher, né? Mas, assim, algo que não se pode abrir mão, isso tá em todo lugar, tá no Freud também, é do amor. Se quiser, não é obrigada a ser mãe. Mas se tiver de ser mãe, não no instinto, não no mito da maternidade, dessa maternidade perfeita, mas se for mãe, é importante que se adapte à criança. É a família, o adulto que vai se adaptar. Então, a função materna vai poder ser exercida por qualquer um, mas pensando em nós mulheres, como mães e tal, vai ter que fazer essa adaptação. Vai ter que ter espaço para essa maternidade, vai ter que ter espaço para colocar energia, senão não vai dar certo, porque vai faltar amor, né? Você foi mãe aos 22. 2. Ainda não era psicanalista. Não era nada. E como que... Sua mãe. Foi mãe. Eu era sua mãe. Aí viveu todos os perrengues de uma recém-mãe, jovem, Faculdade, eu tava na né? faculdade, história. E aí ainda tem a faculdade. E a psicanálise entra na sua vida e como você olha para esse seu maternar? Eu fui mãe no ano 2000 e aí estava na graduação, aí quando eu emendei a maternidade com a graduação, com o mestrado. Aí fiquei louca, né? Fiquei naturalmente louca e no início do mestrado, primeiro semestre de 2005, assim, em maio, eu começo a fazer análise, não parei nunca mais. Aí como paciente, né? Como paciente, não parei nunca mais. E me torno professora também, porque eu tinha me formado, então também comecei a dar aula. Mas assim, fui parar lá em análise por conta de amor mesmo, por querer amar a profissão e dar conta, querer amar a pesquisa e dar conta, sobretudo meu filho, enfim, o pai dele. E nessa coisa de amar, professar também já é isso, ser professora também tem a ver com isso. Em algum momento eu senti necessidade de saber mais, fui tendo filosofia, o amor à sabedoria. Eu fui querer saber mais para mim, e quando eu vi, eu queria saber mais para, vamos redistribuir. Transbordar para os Exato, outros, né? tipo assim, deixa eu retribuir isso que tá me sendo tão seguro, tão importante, tá? Deixa eu ver, será que eu consigo retribuir, né? Também distribuir e aportar em outras pessoas? Será que eu sou capaz? Então a psicanálise veio pela mesma via do filho, com muito romance, com amor e romance. Ai, adorei. E você já se sentiu sozinha na maternidade? Claro! Muitas vezes, não vou dizer o tempo todo, porque também a gente precisa romancear, também precisa assombrar, né? Mas muitas vezes, em várias fases, para começar no puerpério, né? Que em psicanálise a gente tem uma ideia do puerpério que vai até a faixa dos 3 anos após o nascimento daquele bebê. Então, como é difícil você... Porque na hora que ele percebe que ele não é o nosso corpo, não é isso? Não, essa é na ligação? casa dos 6, 7 meses. Que o bebê até 6, 7 meses, ele pensa que eu e mamãe... Somos uma somos pessoa somos um única. só. O seio é meu, aí depois ele começa, né, a vida, né? Nos frustrando dele. Mas o puerpério, nesse sentido desse vínculo, da mãe ainda está muito voltada para essa maternagem, que é imperfeita. Só vai ser boa se for imperfeita. Aí eu vou citar o Winnicott porque é um clássico. A mãe, para ser... como é ser uma boa mãe? O que é legal de ser? Suficientemente boa. Mãe perfeita, perverte, psicotiza. Também acho. As mães que vão para o outro extremo da ausência também vão causar males irreparáveis, né? E pensando na função materna, ela tem que ser exercida por alguém, mas a gente está falando de mãe. Então, todo mundo que se colocar nesse lugar. Com relação a me sentir sozinha, nos primeiros meses, assim, não sabia o que fazer. Gente, eu acho que toda mulher, tem um momento que a gente se sente sozinha, não tem lógica, não. Porque é muito a gente com a gente mesmo, né? É muito a desesperador. gente tentar entender o que aquele ser tá querendo com aquele choro,
né? É só a gente que depois vai conseguir ler isso e entender. Nem o marido interpretar isso. É uma coisa assim, não tem uma fala, não tem eu tô com dor, eu tô com... Você sente os tons do choro da criança, né? Que é aquela coisa assim, não, esse é de fome, esse não, esse ela tá com dor de barriga. E é indispensável que a mãe faça isso, porque aí a mãe vai estar narcisando o bebê, ela vai estar erogeneizando o corpinho do bebê, dando borda. Então a gente fala assim, ah, que bonitinho seus dedinhos, igual da vovó, o olhinho igual do seu pai, no seu neném da mamãe. Então você tá construindo com ele o psiquismo dele. Então o puerpério é muito maior, esse estado de graça e também de solidão, porque chega uma hora que você, é cólica, é isso e aquilo, mas a criança continua chorando. O choro do bebê humano, se você deixar uma criança, um bebê de 2 anos, ele não sobrevive por horas sem a gente. O filhote humano é o filhote que na natureza mais demanda maternagem e paternagem. Cuidado, ele não sobrevive sozinho. Sim. Então, isso vai exaurindo, né? Se não houver a tal rede de apoio, se o parceiro ou quem fizer a função paterna não se organizar nesse acolhimento. O Winnicott também diz, né? A mãe suficientemente boa, quer dizer, sem extremos. Tá, vai errar, é isso mesmo. Porque das nossas falhas vem a falta do bebê onde ele se reconhece. Eu não sou a minha mãe, nem o seio que me amamenta. Eu preciso me construir enquanto outro ser humano. Exato. É da falta que nasce o desejo. Aí a gente vai ajudando a constituir o psiquismo desse alguém, desse filho. E aí vai se fazendo o vínculo. Isso vai sendo para sempre. Então a gente se sente sozinha nesse período, porque já deu remédio, já fez isso, e a criança com aquele grito. Chega uma hora que já não é choro, é selvageria, tá estridente o bebê. E aí é onde a mãe chora junto, porque desesperada, a gente né? não Porque sabe. Ele tá com dor de quê? E tá todo mundo assim, é com a mãe, né? Eu tive uma vivência de depressão no puerpério. Olha né? isso. É mesmo. Eu tive a depressão pós-parto, assim. Só que eu não deixava ninguém pegar meus filhos, eu tinha que dar conta. Isso é muito, muito forte para nós, né? Foi Isso é muito difícil. intenso. E quando veio o segundo, a minha culpa foi muito maior, o meu desespero foi muito maior, porque eu queria... Porque a minha outra... Eu olhava pra minha filha, ela tá sofrendo, ela tá sentindo minha falta, eu preciso dar atenção a ela. E o outro menino não fez. Eu fiz um parto cesariana na sexta-feira à noite. Na segunda-feira de manhã, eu estava levando a minha filha na creche, Olha dirigindo. isso. Porque eu não podia... Porque era sempre eu que levava. Como é que eu ia mandar outro levar? Olha os sentimentos de culpa que Olha essa provavelmente repressão estava que a nela gente- também, né? foi muito desafiador para minha maternidade, nesse sentido, Eu assim, acho. do cuidar, Eu sabe? Não, eu também passei por Mas- isso. Assim, não E por aí- depressão, mas por Eu também, eu essa... não tive depressão, mas eu também queria Essa- tudo, eu queria cuidar. Só eu que podia Eu tive cuidar. que ser Tudo seu, medicada, mas tudo eu tive meu. que ser Eu medicada. contratei uma babá, mas você acredita que a babá não foi babá? Foi nada, né? Eu não Ele conseguia chorava, eu já deixar tava pra lá. babar, Eu também, ele chorava, eu tava lá. Primeiro que a gente tava falando no episódio anterior, eu nem arrumei dormideira. Uhum. Não adiantava, meu filho não chorava, era eu que queria levantar. Às vezes minha mãe estava lá também, mas eu não deixava ninguém ajudar, era eu que queria. E eu acho, hoje eu não me arrependo não, porque eu acho que foi ótimo, mas eu acho que depois eu devia ter tirado um Hoje a pouco gente o seria freio, outra né? mãe, depois das botado um experiências que a freio um gente passou, pouquinho né? nisso, né? Parado um pouco. Mas a minha mãe ia pra me ajudar, descansa, minha filha, deita, eu também não dorme, deixava. vai tomar um banho. Eu ia tomar um banho, eu levava o carrinho Eu pra também. dentro do banheiro pra ficar Eu olhando. também. Todo mundo viveu Eu a também mesma fazia coisa. no banheiro, até pra fazer o número 1, número 2, aí eu sentava, Tinha. puxava o carrinho, ele tava Todo Depois a gente mundo. reclama que a gente não tem paz nem pra ir no banheiro, porque a gente sempre levou. Eu A acho gente que toma vem pra uma gente, repressão aí sim, a parte que não é legal, né? Essa repressão de que nós temos que dar conta de tudo. Eu gosto sempre de citar a Elizabeth Batinder sobre o mito do amor materno. Aí sim entra isso que o termo romantizar tem representado, né? Tem sido um novo significante. Se tornou essa mulher que é perfeita. Não, não é para ser, vai ser mais saudável para o seu filho se não for, mas ainda vem esse nível de repressão, assim, onde o mito da mãe que dá conta de tudo, baseado, inspirado no modelo mariano, né? No modelo, vamos dizer assim, cultural, religioso, né?
que nós temos. Então, eu acho que isso faz com que a gente fique muito dura conosco, que a gente se cobre Exigente, muito. né? Muito exigente. E isso não faz bem para a saúde mesmo. Agora, com relação a dormideiras, é um métier, uma profissão, claro, sou a favor, mas essa terceirização Eu também. excessiva. Eu tenho uma babá um dia, uma dormideira no outro, aí tal dia eu vou tomar cerveja, vou fazer isso, tal dia. Quer dizer, aí também a gente vai para um outro extremo, onde a mãe nunca se vincula. A função materna nunca se faz mister presente. Então tem que ter, porque trabalha, aquela mãe precisa dormir, tá no puerpério, tem outra criança, a família, enfim, tá ausente, enfim, tem que ter, mas equilibra tudo. Eu senso. achava que quando meu filho chorasse, ele tinha que sentir que eu tava ali. Eu acho assim, eu não me arrependo de nada. E eu acho que ele foi, e ele é ainda uma criança muito calma. Uhum. Porque eu acho que ele sempre soube que eu tava ali, era meu Ele cheirinho, né? sentia. Que eu tava ali. Ele chorava, assim, também era muito difícil. Ele era muito bonzinho. Ou ele tava dormindo, ou ele só chorava porque tava com fome, era muito pouquinho. Mas assim, eu sempre tava ali. Senão sabe? dilui muito os vínculos. Então, assim, essas diluições de vínculos, as pessoas podem não ser casadas, se separarem. Claro, nós podemos fazer várias coisas, ou quase tudo, desde que a gente tenha o limite e o bom senso no seguinte sentido. Se temos filhos, eles têm necessidades específicas. Então, assim, não dá para diluir tudo, não dá para terceirizar tudo, né? A gente está vendo várias séries e questões aí envolvendo problemas, mas eu acho que isso seria tema de outro momento. Igual a gente falou que, mais uma vez eu tô na mesa só eu de mãe de dois. Mãe de dois. Quando a Maria foi pra creche, a Maria chegava lá, na primeira semana de adaptação dela, eu chorava. A moça do berçário, entreguei a criança pra ela, aí ela virou pro pai e falou assim: cuida dela, porque a criança tá bem. E eu chorava, eu desabava. E aí eu vou, na segunda vez, levar o João. E aí vai ser fácil, vai ser muito fácil, porque eu já aprendi, né? Cheguei e deixei o João. O João chorava de um lado, eu chorava do outro. Eu tinha que sair, eu tinha que fazer aquele movimento. Não foi fácil, mas foi se adaptando. E o João chorou por 3 anos. Nossa, sempre. É difícil. Jura? 3 Aí é anos, difícil. até ele chegar no primeiro período da escola e adaptar ali com a professora, com os amiguinhos, aí fazia sentido ele estar ali naquele meio. Sim. Mas é Entender importante, que a mãe- mas é importante as pessoas que estão vendo a gente, as mulheres, que tudo uma hora acaba, né? Uma hora acaba, vai se construindo, vai se fortalecendo. Eu lembro que quando eu engravidei, né? Eu tive o Lucas, por 7 meses eu não deixava o Cadu nem pegar nele, nem pegar não, mas não dar banho, nem nada. Aí até que um dia eu fui no aniversário de criança, ele com 7 meses. Eu caí, quebrei o braço, gente. Eu tive que desmamar da noite pro dia. E eu adorava amamentar e tal. E aí, quem que cuidou do Lucas foi o Cadu, que ele teve que aprender a dar banho e tudo. E foi aí que ele foi meu parceirão. E é engraçado, e é bom a gente falar isso, porque quantas vezes a gente isola os pais também dessa função, Sim, né? E eu isolei. E ele foi ótimo, ele soube lidar com a situação da melhor maneira possível. Pegou tranquilo o Lucas, porque a alternativa seria ou minha sogra ia lá para casa, né? Ou a gente ia ter que arrumar alguém para ficar por conta do Lucas. Ele falou: não, eu vou assumir. E deu banho e cuidou do Lucas. Isso 3 é ótimo meses. pro Foi bebê, ótimo. isso Foi é a melhor ótimo pro coisa. pai, pra família. O Winnicott de novo. O que um pai pode fazer pela sua parceira, né, recém-parida do seu filho? Cuidar dela, porque do bebê, se cuidar dela, né, ela vai ajudá-la a cuidar do bebê, mas ajudar a fazer parceria, acalmar, né, como a Sabrina estava falando, né, acalmar, tipo, vai ficar tudo bem, tá tudo Adorei tranquilo. É Eu isso ainda não aí. tinha ouvido essa fala de ninguém, de cuidar da mãe, né? Da Tem mãe. que se Porque a mãe cuidar da esquece. mãe. É porque Tem. a gente deixa de ser a Sabrina, a Carol, aí ela... E tem só que cuidar. a mãe. E vira a mãe, e vira a mãe do- mãe, do né? A mãe do fulano, a mãe fulano. do fulano. E As pessoas chamam até no comércio, mamãe, você... Mamãe. É, Exatamente. Ô mãe, você vai... A gente na fisioterapia, quando recebe criança, né? Ô
mamãe, vem cá ajudar a criança. Sim, E é assim, só, a gente tá só desconta. percebendo. Não, mas aí, eu não sei se você chegou nesse período da faculdade, tirar isso. Não, ela é uma sim. pessoa mesmo, né? Ela, Acolher, né? ela também Acolher. precisa entender aquele cuidado, porque um filho que já chega na fisioterapia já tá mais debilitado. Às vezes um paciente neurológico, né? Um filho Nossa. com mais questões, né? A gente não tá nem falando dessas maternidades. Nem dessas né? maternidades. A gente Nem não tá vamos entrar falando nisso, porque né? essas mães, meu Deus, são especialíssimas, são. né? Nossa, são São mesmo. muito especiais, né? É Agora- um desafio maior. Exatamente. Me fala uma coisa. Existe algum conceito psicanalítico que mudou o significado para você depois que você se tornou mãe? Algum conceito da psicanálise que Ou reforçou, ou fez alguma coisa? na verdade, passaram a ter mais sentido. Quanto mais eu me torno psicanalista, né, porque é um processo ad eterno, né, mais sentido faz para mim. Tudo, assim, quase tudo, mas eu sou freudiana de formação, né, eu brinco que a primeira leitura e empatia, e foi Freud e tal, mas quando eu descobri o Ferenczi, e depois, quando cheguei do Balint, mas quando cheguei no Winnicott, que é o autor dessa frase, que dá para citar a frase porque ela significa muito mais coisa, não fica uma coisa de autoajuda, assim, de uma frase isolada. Tudo ganhou mais dimensão. Eu vou dizer que eu vou chamar amor de conceito aqui, né? Esse conceito ganha uma dimensão maior. Porque, claro que nós não só amamos, nós também odiamos, mas o amor é civilizatório em Freud, né? Exato. Ele vai falar no mal-estar da civilização. Resumidamente, né, com as minhas palavras, que a gente possa amar mais e melhor, trabalhar mais e melhor, mas não é trabalhar por nós, pelos vínculos, é trabalhar de uma forma geral, significar a vida, que é uma forma de sermos mais felizes. Então, o amor é civilizatório em Freud. E quando chega no Ferenczi, essa ideia de que a família, os adultos devem se adaptar à criança, quando chega né, e toda uma teoria em torno do trauma, e quando chega no Winnicott, de que nós, que esse pai pode ser mais maternal, que ele deve, inclusive, maternar a mãe, a esposa, a parceira, a mãe do filho dele, para que ela possa ter mais paz na sua maternagem. Então, assim, a psicanálise, quanto mais eu leio nesse sentido, mais E tem eu vou por quanto essa tempo, linha. eu não conheço o Indy, Imagina. mas quanto tempo ele escreveu sobre isso? Ele é Ele é um- o Winnicott, ele é um médico um médico pediatra e psicanalista, né? Então, assim, ele escreveu ao longo da vida dele toda. Então, as obras do Winnicott são, assim, um aporte para a família. Sabe por quê? Assim, vendo esses conceitos, eles parecem tão atuais. Mas Quando são... a gente vê a maternidade mudando, assim, sabe? Dessa sim, cobrança do sim. Freud, do conceito do amor, do maternar da mãe, para o maternar do cuidar materno também. Mas é atual. Entendi. Em que tempo? Entendeu? Ele já faleceu. Pois é. Eu teria que dar uma colada, mas ele já faleceu há algum tempo. E o Ferenczi é o discípulo preferido dileto, vamos dizer assim, do Freud, e morreu antes do Freud, morreu em 1935, eu acho. 1933 ou 35. Quer dizer, o Ferenczi é a clínica contemporânea. Ele está falando do amor, ele está falando do trauma, ele está falando... O Winnicott tem muita influência dele. De abraçarmos mais esses vínculos, né? Da não punição, de termos vínculos mais saudáveis e amorosos. A psicanálise é extremamente contemporânea, gente. E dentro da sua psicanálise aí, das suas pacientes, das pessoas que você recebe, você consegue perceber esse movimento dessa mudança, desse olhar romântico, mas de uma forma mais madura para a maternidade? À medida em que o tratamento, né, o processo vai andando, sim. Quando isso é uma questão, né? Tem sido uma questão. Ser mãe atualmente tem sido uma questão. Muito. Que tipo de mãe? Tem curso para tudo, tem curso para o primeiro mês, primeira semana. Então, assim, é muito saber difundido e pouca vivência. Então, quando isso se torna uma questão,
a gente trabalha de modo a amadurecer o vínculo, né? Sendo o desejo, e eu sempre penso que tem uma criança ou crianças envolvidas. Então, eles estão acolhidos junto com a criança da própria mãe, porque eu trato adulto, eu não faço clínica, embora seja apaixonada por clínica infantil, do bebê, da criança, dos adolescentes, eu não faço essa clínica. Mas eu faço eu digo no meu paciente adulto. Muitas vezes eu tenho que ir lá resgatar a criança aquele dele, bebê, né? aquele trauma, enfim. Então, é contemporâneo isso. E você consegue desligar a terapeuta dentro de casa? Consigo, até porque tem alguém que me corta, né? Que chama Lucas, ele fala. Às vezes ele tá abordando. A gente não fala de casos, mas às vezes não pode, é antiético. Mas às vezes ele tá falando de uma situação específica, onde a gente constrói uma ficção ali, para poder falar de uma teoria. Outro dia mesmo ele fez, não tem muito tempo, ele fez isso comigo. O Lucas é psicólogo. O Lucas é psicólogo e psicanalista. Inclusive tá atendendo agora. Chamei para vir comigo. Aí ele falou assim. Ele fez um comentário sobre técnica. Eu falei, mas eu acho que poderia ser dessa maneira. Aí ele virou pra mim e falou assim: mãe, você não é a única psicanalista nessa mesa. Tipo, me deu um corte, uma intervenção analítica, assim, e veja, não é uma malcriação, não. Ele fez algo, ele se tornou psicanalista, quer dizer, deu certo, o menino o cara é autônomo e ele não depende dos aportes da mãe. Ele tá dizendo, eu também sei o que eu tô fazendo. Seu trabalho como mãe foi bem feito. É isso! Que orgulho! É isso, é sobre isso. Então, se eu não desligar, alguém me desliga. É exatamente isso. Nessa né? hora o coração vibra até mais, né? Eu fiquei sem palavras Que na hora, mas eu orgulho. fiquei feliz. Eu falei assim, É isso cara, aí. ele não precisa nem de... Ele sabe o que fazer. Esse é meu garoto. Quer dizer, né, ele já é de si próprio, né? Eu fiquei assim, muda, e ele pode continuar falando. Falei, obrigado, mas eu fiquei vislumbrando a cena. Achei belíssimo. Ô, Elaine, conta pra gente, só pra gente dar um ápice aqui no nosso podcast. Como que você lida com essas mães que chegam lá na clínica emocionalmente muito abaladas por algumas questões da maternidade? Como é que é? Vou buscar a raiz disso com elas. A raiz é o quê? É um relacionamento que está degradado, né? Ali, de repente, com o pai do filho, quem está fazendo a função paterna, tem algo local acontecendo, né? No tempo real, é uma relação degradada com a própria mãe, né? Tem traumas de infância, né? Eu vou ter que buscar ali, vou ter que ajudá-la a regredir, e regredir é uma palavra boa em psicanálise. Na infância, a gente vou usar técnicas que nos permitam chegar em que estágio aquele imbróglio, aquele sofrimento se fez, né, para que reflita tanto na maternidade dela. Sim, sim. E é legal porque, tipo assim, né? Você é mãe, né? Você como mãe consegue ter esse olhar mais, assim, zeloso pela paciente, né? O analista faz, não pode ser o tempo todo, mas maternagens e paternagens. Sim, claro, né? Nós somos seres humanos também, né? E a gente, né? A gente Claro, sabe como é que faz parte da né? técnica também. Sabe que existem dores, apesar da gente estar romantizando muita coisa, que é o que eu falei com as meninas. Se eu tivesse que escolher de novo, eu viveria tudo que eu vivia. Eu viveria tudo. Todas as perrengadas, eu detestava que os outros iam me visitar, tudo. Eu viveria, sabe? Mas a gente vê que tipo assim. Existem essas coisas, essas demandas que às vezes tiram a gente do sério, a gente quer jogar tudo pro alto, largar todo mundo, largar marido, largar filho, mas na verdade depois a gente senta e fala assim, nossa, valeu muito a pena, era isso tudo que eu queria e isso me completa como ser humano, né? Sim, para quem deseja é belíssimo, para quem deseja ser mãe, e tem essa dádiva, né, de conseguir, é belíssimo, é uma experiência belíssima.
a gente sai um pouco dessa configuração aí hoje, né? Que as pessoas estão fugindo um pouco, entre aspas, um pouco da maternidade, né? Talvez por essas questões que a gente já apresentou, tanto aqui é difícil, a gente muda de vida, a gente tem depressão, o corpo muda, enfim. Nem toda mulher deseja realmente ser mãe, nem toda mulher deseja. Então a gente vai também de acordo com isso. Sim, sim. Né? Não é obrigatório, não é instintivo. Então, exatamente, aí a gente percebe assim que a gente conseguiu construir agora, no sentido assim, você tem que entender se você quer realmente ser mãe exatamente. ou não, né? Não é porque tem um monte de gente te cobrando isso que você precisa ser mãe. E isso é legal hoje, porque você Também acho. pode ser mulher, seja de qual sigla, você vai se identificar, mas você não é obrigada mais a ser mãe. Eu acho que também tem configurações antigas muito impositivas, né? Anteriores, muito impositivas, onde toda mulher tinha que ser mãe. Nossa, isso era uma Toda carga mulher tinha muito que casar, pesada. né? Vamos começar do casamento. Fora ter muitos Aí filhos, depois né? Era a quantidade de é. filhos, todo ano tinha um filho. né? Uma coisa Chega horrorosa, disso. né? Acho que hoje a maternidade pode ter essa beleza da leveza. Eu desejo ser mãe e vou trabalhar isso. Mas se não deseja, não precisa. Porque eu sempre falo assim que eu acho que a maternidade, se você quer, você tem que ter muita certeza, porque a gente abdica de muita coisa. Sim. São muitas noites, você abdica de trabalho, coisas que muitas das vezes o homem não faz, que é muita coisa da mulher. Então, assim, você tem que ter certeza, tem que querer muito e saber que é sempre você que tá ali, que pode contar com você, né? O outro, claro, né, tem as responsabilidades, mas culturalmente, a mãe tem... Hoje a mãe, né? Então, eu acho que esse processo também vem acontecendo. Vem, Mais lento, né? Eu acho que a gente já conquistou tanta coisa. Sim. Então, só o fato da gente poder falar, não, eu não quero ser mãe, isso já é uma grande excelente, conquista, muito né? bom. E os homens começarem a entender que eles não estão ali para ajudar, Não. né? Eles estão ali para participar serem pais. fazerem o papel de pai. Cuidar, né? fazerem pais, Eles não fazem vão parte, ganhar né? um troféu Parceira. para colocar na estante do melhor pai. Né? Nossa, eu sou um pai foda, porque eu cuido dos meus filhos. claro. Eu ajudo a minha Mas é esposa. legal porque os homens hoje estão muito participativos. Estão mais né? maternais. Muito, E isso faz uma muito. diferença na vida do sujeito. Eu vejo o meu irmão, vejo homens, até meu marido também. Eu acho que é legal ver. Tão diferente dos nossos pais que foram, não acho, largava a mãe, né, com os filhos e ficava trabalhando e Não não trocava ligava, fralda. não ajudava nada. Então, assim, como os homens estão participativos, isso é muito bom ver, né? Isso é saudável Meu pai tem uma história legal. A minha mãe tinha muito sono. E meu pai sofria com insônia. Ele acordava de madrugada, pegava, colocava no peito, tirava Olha, e que deixava minha lindo. mãe dormindo. Olha que lindo. Olha. Ele foi Isso. bem participativo, né? Aí, lógico que tem todas outras questões na vida, mas assim, naquele momento ele esteve Presente. veio Na fase diferente. principal que ela precisava também, Sim. né? Vamos entrar com a nossa rapidinha, gente? Vamos. Uau! Vamos a gente vai começar. falar uma frase Ah. e você fala a palavra que vier, Ok. tá? Maternidade é Amor. Uma palavra que define seu puerpério. A gente falou tanto aqui, né? Dificuldade. Dificuldade é a palavra que define meu puerpério. Não foi fácil, não. É difícil. Algo que toda mãe deveria ouvir. Tá sendo o suficiente. Ai, perfeito. Concordo plenamente. maior medo como mãe. Nossa, dá até medo de falar, né? Perder o filho. Partir antes né, dele, deixá-lo, enfim. Né? Por mais que ele seja livre e tá cada vez mais independente, a gente gosta de saber que, né, que tá tudo... É uma coisa que a gente não consegue nem pensar, né? Nossa, é isso Realmente aí. o medo Essa é finitude precipitada, eu acho. um momento inesquecível com seu filho. Falei né, que eu achei inesquecível. Assim, eu fiquei perplexa dele ter se tornado não só homem, né, mas também o psicanalista que ele quis ser. Mas um momento inesquecível, assim... poxa, difícil essa rapidinha.
dificílimo, assim. Mas eu acho que São tantas emoções, são né? tantas. Eu vou ficar com esse, porque senão eu vou me perder em vários outros. São muitos, mas a gente viajou para o Egito, que é até bem sui generis. Ai, que legal. Aí, entrar naqueles monumentos, porque ele não é historiador, né? Fazer tudo aquilo com ele e ele na mesma vibe foi inesquecível. Ai, que legal, né? Bacana foi- demais. Um conselho que você se daria no começo da maternidade. Não consigo. Fica calma, vai dar tudo certo. Você tá conseguindo. É isso mesmo. O que te acalma em dias difíceis? Saber que vem um outro dia. Porque quando você não tá calma, não tá. Né? E é isso, não vai estar calma. Então, tentar respirar e pensar assim, amanhã eu vou estar mais calma. Ou em algum momento isso vai ser resolvido. Uma culpa que você aprendeu a deixar ir. A culpa de não ser uma mãe perfeita. Foi com força. Eu tô E essa a livre gente dela. tem que deixar, todas nós, Livre né? dela. Ser mãe é diferente de tudo porque Porque é único, não tem vínculo dessa natureza. exatamente. Hoje a gente escutou verdades que talvez muitas mulheres precisavam ouvir. A maternidade não é um molde, é viva, diversa e muitas vezes contraditória. Ser mãe pode ser um ato de amor, mas também de coragem, de renúncia, de construção. Elaine, foi um prazer ter você aqui com a gente mais uma prazer foi vez. meu estar né? com vocês. Prazer, viu? Eu amo ouvir você falar, tá? Então, Bem, vamos nossa, boca todas. babando, maravilhosa. Nós adoramos. conversar com vocês. Amo. Fala pra Bate-bola. gente um pouquinho só de como as pessoas te acham no Instagram, o que você tá fazendo. Atualmente, eu tô com um consultório particular, dou supervisão lá, dou aula na pós-graduação em psicanálise e também na formação de psicanalistas. E o Instagram é Elaine Laier, eu acho que é @LaierPlus, que eu sempre Layer esqueço. Plus. Ele tá ali em construção. Daqui a um tempo, não muito, lá para agosto, no máximo, setembro, vou lançar com um colega um curso sobre pulsão de vida, de morte, um colega que é arqueólogo, e a gente vai falar sobre tabus, né? Sobre a questão da cultura, do amor, enfim, e da morte relacionada à psicanálise. Então, vai ser um curso, ele é um arqueólogo argentino, então a Que gente legal. vai lançar meio, né? Uma coisa Intenso, né? intenso, né? Gostei. Morte e vida, Não né? E o amor no meio desse caminho, mais ou menos isso. Usando também a O mitologia. amor é o processo. O amor é o processo. E a mitologia, né? Que é a cara, ele que é arqueólogo e também porque eu sou historiadora, mas Freud usou mitos, né? Para poder fundar Aham. conceitos. Então seria essa linha. E atualmente eu estou no Instagram e lá tem o Linktree que chega no WhatsApp. Maravilha. Esse é o Pode Só Delas, feito pra gente tocar no assunto. Aê. Só delas. Só delas. O podcast pra gente tocar no assunto.